Eu me pergunto, Ingrid, sobre contrato educacional, sabe, nas instituições de ensino. É algo que parece ser tão básico, ser tão óbvio, né? Ser tão natural, que deveria fluir tranquilamente, mas o que nós vemos é são contratos educacionais muito mal feitos, muito mal redigidos. Eu não estou falando somente do ponto de vista da escrita, às vezes até a escrita é errada, né? Mas eu digo um contrato educacional que de fato possa assegurar ali todos os direitos, os deveres, e para que a instituição possa estar tranquila naquilo que ela vai entregar, naquilo que ela vai receber. E é delicado. E por que as instituições de ensino... Caramba, toda instituição de ensino tem um advogado, não é? Tem um tio advogado, um parente advogado, Sim. uma esposa advogada, ou contrata uma assessoria jurídica. E por que é que os contratos educacionais são tão de má qualidade nas instituições de ensino e de qualquer tamanho? Instituição de ensino pequena, média, grande, no norte, no nordeste, no sudeste, não é verdade? É verdade, Sandro. E a sua pergunta, na verdade, ela já é um pouco retórica, né? O problema dos contratos nessas instituições de ensino de qualquer porte é exatamente porque o advogado normalmente é a esposa, é um sobrinho, é um tio, é alguém que é da família, ou então até mesmo um escritório, uma assessoria jurídica, mas que não tem tanta profundidade, conhecimento do universo educacional, que é um universo multidisciplinar, que requer realmente uma expertise, um conhecimento de diversas áreas do direito e experiência sobre o assunto. Então, contrata uma assessoria jurídica ou então um tio, um primo que é advogado para fazer um contrato, e essas pessoas, esses profissionais, não que sejam profissionais ruins de forma alguma, mas são profissionais que enxergam o contrato educacional como um contrato de prestação de serviço qualquer. Então, trazem ali cláusulas genéricas, sendo que poderiam abordar cláusulas mais específicas, né? Cláusulas que advogassem a favor da instituição de ensino, com a expertise de alguém que conhece o universo educacional. A maior parte dos problemas dos contratos dessas instituições de ensino é por isso. Falta alguém que entenda de fato esse universo. E falta alguém que entenda esse universo. Eu quero me ater um pouco aqui na questão da inadimplência, da cobrança. Um pouco não, muito, que é a nossa especialidade, Sim, é a minha especialidade. E quando um contrato educacional ele não é bem redigido, ele impacta diretamente, por exemplo, na inadimplência. Com certeza. Ele impacta e auxilia na evasão de alunos, não é? Um contrato educacional ali que ele não assegura, por exemplo, ele não colhe as informações necessárias, ou seja, isso vai implicar em eu não ter um cadastro interessante para que eu possa fazer valer o meu direito quando eu quiser localizar esse devedor. Contrato educacional que diz que eu só posso cobrar com 90 dias. Eu já vi contrato dessa forma. Eu também. Né? Um contrato educacional que diz que o inadimplente não pode ser negativado. Né? Eu já vi especialistas em direito educacional dizer que não pode ser negativado. Então, assim, é um absurdo. Sim. Não é? E eu bato muito nessa tecla. E é algo que parece tão óbvio e eu fico me perguntando, eu fico inquieto, o que é que passa na cabeça do gestor educacional, não é? Que, assim, eu sei que ele está preocupado com o pedagógico, eu sei que ele está preocupado com a captação do aluno, eu sei que ele está preocupado ali com o sistema de ensino que ele tem, ele está preocupado também com a evasão, mas eu me pergunto, e a inadimplência? Ele não para de dizer assim, não, deixa eu ver o meu contrato, à luz aqui da inadimplência, o que eu posso fazer para ser... Eu não estou nem falando aqui de alternativas que ele tem quando o assunto é inadimplência educacional. Eu não estou falando de fazer essa cobrança interna, de terceirizar. Só do impacto do contrato, só né? Só o contrato em si. E eu me questiono isso e é uma incógnita, sabe? Eu sento com muitos gestores, converso, pergunto. Não, a gente tem preocupação, vai ver, viu, é porque não era mais relevante naquele momento. Como é que a gente faz para tocar no coração do gestor educacional para que ele entenda de uma vez por todas, Ingrid, a importância do que é
um contrato educacional, especificamente falando também aqui da questão da inadimplência. Qual seria a sua sugestão? Sandro, é uma pergunta complexa, porque o que Vamos que nós criar um vemos... movimento no Brasil. Um movimento, né? Cuide do seu contrato educacional. Exatamente. Qual é o problema, o maior problema que eu enxergo dentro dessa situação que você trouxe? O gestor educacional, o dono da instituição de ensino, ele vai se atentar para a questão da inadimplência de uma forma remediativa, ele vai remediar, ele não vai evitar. Né? Então ele vai enxergar a inadimplência quando ela já acontece. Olha, temos aqui um percentual X de inadimplência. Agora o que é que nós vamos fazer? Vamos cobrar interno? Vamos procurar uma empresa terceirizada? Vamos negativar? Vamos negociar? Ele trabalha dessa forma. Ele não enxerga o preventivo. Como é que eu vou combater, evitar a inadimplência, fomentar a adimplência na minha instituição, junto aos meus alunos, aos responsáveis financeiros? Se ele enxergasse assim, ele entenderia que esse processo começa lá no início. Lá no Quando contrato. falamos do início, falamos do contrato, né? Ok, começa no início, no contrato. Por que no contrato? Porque é ali que as cláusulas sobre inadimplência serão trabalhadas. As cláusulas sobre os encargos de inadimplência, os encargos de mora que a gente fala no universo jurídico, né? Sobre juros, multa, correção monetária, sobre negativação, quando negativar, qual é o prazo, tudo podemos prever dentro do contrato. Mas o gestor educacional normalmente só vai perceber a inadimplência e tratar a inadimplência quando ela já aconteceu. Né? Se ele enxergasse a importância, que a inadimplência é um processo, na verdade, né? A gente trabalha desde o início, ali no período de matrícula ou rematrícula, de conhecer quem é a pessoa que eu estou matriculando ou rematriculando, de entender se essa pessoa já tem negativação no comércio, quer dizer que já tem um histórico de inadimplência, de entender no contrato ali as cláusulas que ela tem que cumprir e já prever. E se essa pessoa chegar a dever, o que eu posso fazer? Estabelece no contrato, vamos prever isso no contrato. Vamos pegar os dados, como você falou, são contratos pobres de informação, né? Informações pessoais mesmo que eu digo, de prever ali os dados pessoais do aluno, um aluno menor de idade, os dados pessoais do responsável financeiro. Ah, mas o aluno é maior de idade. Sim, mas ele é sustentado por um pai. Cadê ali o responsável financeiro no contrato? Então há essa pobreza de informações, pobreza de detalhes, que aí passa o semestre ou passa o ano letivo, quando chega ali na metade do período, está devendo já 3, 4, 6 parcelas, né, dependendo do período letivo, e aí o gestor educacional vai olhar, e agora, o que é que eu faço? Ah, ok, vou cobrar. Chega no contrato, não tem dados. Ou então é um aluno de 19 anos que é sustentado pelo pai, mas no contrato está só o aluno, vou cobrar o aluno. O aluno não tem dinheiro, não é ele quem paga, não é ele quem arca financeiramente com suas despesas. Nem o pré-requisito básico de ter a testemunha no contrato lá. Não tem testemunha, tá nem assinado pelo aluno, nem pelo aluno muitas vezes, isso acontece muito, só pega os dados, mas não tem assinatura, ou seja, é um contrato sem validade jurídica, né? Até a gente provar que de fato esse contrato tem validade, falando processualmente, é um caminho longo. Vai olhar o contrato diz que não pode negativar, como você falou, e eu já vi também. Já vi, inclusive, contratos, Sandro, e feitos por especialista em educacional, com todo o meu respeito ao colega que elaborou o contrato, mas que falava que juros só incidem depois de 30 dias de vencimento. Os juros, ele é diário. É para pagar dia 10, não pagou, dia 11 incide juros, mas no contrato previa o contrário. Então, é uma falta de zelo, de conhecimento de fato que vai impactar diretamente e que o gestor educacional só irá perceber quando a inadimplência já tiver acontecido. E é interessante, Ingrid, como o gestor educacional, bem que você falou, ele vai só quando a dor chega. É na dor, não é? Exatamente. É muito comum nós encontrarmos gestores que, quando a inadimplência já aconteceu, eu não estou falando nem do período em curso ali onde está, ele fica olhando para o retrovisor, né? Para trás, para o passado. Né? Então ele não se preparou, ele não se preveniu, seja no contrato educacional, de como ele vai ou iria combater a inadimplência, e ele fica olhando para o retrovisor, para aquele que está perdido, para aquele aluno que já se evadiu, para aquele aluno que saiu da instituição. Eu ouço muito, já ouvi de grandes instituições e pequenas, isso independentemente do tamanho, Ingrid, em que o
O gestor educacional lá, o diretor, o mantenedor diz assim, não, é porque eu vim da pedagogia. Muitas instituições que hoje são grandes, elas vieram de fato dos pedagogos ali, Sim. que montaram a pequena escolinha, montaram ali a creche, e foi crescendo e virou um grande grupo educacional, virou uma faculdade, enfim. E tem muito disso. E tem muita coisa romântica que eu ouço e vejo também desse gestor que veio da pedagogia, por exemplo, que não, mas a educação, isso é um amor, é um sonho. Ou é uma história de família. Isso não é negócio para mim, Uhum. então eu tenho outros valores. Então, meio que tentando justificar algumas lacunas que ficam em aberta na questão da gestão, especificamente num contrato educacional, nas ações que você vai colocar dentro da sua instituição. E que eu não concordo, sabe por quê? Porque isso é desculpa. É desculpa do gestor educacional. Não, porque eu vim da pedagogia e minha instituição é uma instituição que não vou colocar nem as confessionais. Minha instituição, tem um fim social. Tem um fim social. Sim, mas como é que ela sobrevive? Mas para ela ter um fim social, ela precisa existir, né? Então, como é que não é um negócio que você e sua família estão nesse negócio a vida inteira, sustentando, criando, gerando renda, gerando trabalho, gerando emprego, né, gerando negócios? Então, assim, é uma coisa meio incongruente. Sim, né? E eu me questiono muito isso, essa visão romântica, talvez, que é como se eu quisesse fugir da realidade que está na minha frente, eu quisesse colocar uma cortina de fumaça, não é dizer, não, isso aí é uma coisa que eu não tenho como fazer, eu não tenho como resolver. E falando disso, eu falo muito de olhar para trás. E esse mesmo gestor educacional, ao invés de lá no início, no contrato educacional bem redigido, bem feito, onde ele possa estar respaldando, e claro que não é só isso, não é, Ingrid? Não adianta ter também um bom contrato educacional e se eu não coloco nada em prática. Sim, claro. Se eu não faço valer o contrato educacional. E aqui, quando você fala muito nessa questão, nós batemos muito nessa tecla e você é uma defensora dessa causa do direito educacional, como especialista e do contrato educacional, mas aqui não é simplesmente o contrato educacional bem redigido, é muito mais a parte administrativa, o dia a dia da instituição. É uma cultura da instituição. É uma cultura. Pronto, que eu queria falar, e aí voltando puxando a sardinha para o meu lado, falando da cultura da inadimplência, que eu falo muito disso, né? E o que é essa cultura da inadimplência? É justamente a conivência, é eu olhar para o retrovisor, é eu não entender que o meu problema da inadimplência educacional, ele acontece dentro da minha instituição todos os dias. Perfeito. Ingrid, é aquele aluno que está dentro da faculdade, é aquele aluno que está dentro da escola, é aquele pai que matricula o filho, paga a mensalidade em janeiro no colégio e só vai negociar no final do ano. E o colégio e a faculdade é conivente. Aceita, sim. Ela aceita. Eu não posso cobrar, eu não posso negativar, eu vou perder aluno, a evasão escolar. Mais uma vez, eu coloco uma cortina de fumaça frente a um problema que talvez eu não esteja preparado, eu não tenha coragem, eu não saiba como fazer ou eu não queira enxergar esse problema e o tempo vai passando. Como a gente encontra instituições de ensino? Chega na instituição, ela tem inadimplência acumulada. Nós estamos em 2023, então ela tem de 22, tem de 20, tem de 21, tem de... E aí olhando para trás. E não para de fato para colocar a mão na massa e tomar a rédea. É como um cavalo desgovernado, Ingrid. É um cavalo que se você não tiver ali o arreio, uma rédea firme para que você possa dominar aquele cavalo, ele vai fazer o que ele quiser. Então ele vai correr, ele vai bater numa cancela, ele vai cair num rio, ele vai pular num precipício, não é? E é muito disso eu vejo essa questão da educação, da gestão como um todo. Nós estamos falando aqui de contrato educacional, estamos falando de inadimplência, mas tem a ver com a gestão do negócio. Eu tenho certeza que na hora de captar o aluno, o gestor lá, o diretor, a área de captação está preocupada fazendo estratégia, não é? Na hora de matricular tem ali as regras, mas aí eu não tenho regra para o contrato educacional. Esse contrato educacional é feito de qualquer forma. O que está no meu contrato educacional eu não coloco em prática, eu tenho receio, eu não estou aberto ao novo, aí fica difícil, não é verdade? Fica difícil, com certeza, Sandro. É um processo, é como você falou, é a cultura da inadimplência que tem dentro das instituições. Você citou vários problemas aí, várias problemáticas, vários fatores. De fato,
dentro do nosso país, da realidade que a gente conhece da educação brasileira, a maior parte das instituições de ensino vieram de pedagogos, de pessoas ali que eram professores, trabalhavam diretamente com a instituição, famílias que trabalhavam com a instituição, foram crescendo, né? Esse negócio foi crescendo, se tornaram donos de escolas, de universidades, de instituições de ensino, mas a pedagogia ela não ensina a gestão. Então, traz toda a visão pedagógica, mas falta aquele feeling, falta entender como é que funciona a gestão da instituição. Por outro lado, vem a desculpa, como você falou, é a cortina de fumaça, de dizer, mas é uma empresa familiar, isso aqui o que meu pai construiu eu não vou mudar, ou então tem um fim social, a educação é maior, lucro não é a prioridade. Ok, é lindo, né? O romantismo é lindo, mas na realidade, até para você manter o seu romantismo na educação, você precisa de uma coisa chamada dinheiro. E esse dinheiro vem do pagamento das mensalidades. Ou seja, a inadimplência impede até que você mantenha, que o gestor educacional mantenha o fim social que ele está alegando. Então é uma problemática aí geral de gestão, de visão, de entender que, ok, tem um fim social, mas você precisa de recursos para isso. E isso também vai refletir ali no contrato, porque toma um cuidado, né, de fazer campanha de matrícula, ganhe desconto na sua matrícula antecipada, faz marketing, faz propaganda na cidade, mas chega na hora do contrato, o contrato ele não foi preparado antes, não foi preparado com o zelo que deveria, prevendo cláusulas básicas de direitos e deveres ali das partes, principalmente do aluno e do responsável financeiro. Na hora do contrato, a pessoa, o funcionário, o colaborador que está na frente desse processo de matrícula e de rematrícula, a intenção dele é gerar volume. Então chegou aqui para matricular, eu pego aqui teus dados, você assina o mínimo possível, né? E vamos jogando ali numa pilha, ok, está matriculado, mas não tem o zelo de enriquecer essas informações no contrato. Ok, é um aluno menor de idade, olha, preciso do documento da mãe e do pai. Ou de quem é responsável por essa criança, por esse adolescente. Por quê? Porque no momento da inadimplência, judicialmente, juridicamente hoje, é autorizado cobrar pai e mãe pelo aluno menor de idade, mesmo que só um tenha feito a rematrícula ou a matrícula. Mas como é que eu vou cobrar se eu só tenho os dados de um? Muito colega advogado não sabe. Não perfeito, sabe disso, né? Perfeito. Isso aí já tive problemas com essa situação porque acham que é um contrato como qualquer outro. Um contrato como qualquer outro, eu vou cobrar, eu vou negativar, eu vou atrás daquele que assinou o contrato. Ponto. No contrato educacional, alunos menores de idade, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Civil, eu posso cobrar pai e mãe, ou os responsáveis por aquela criança ou adolescente. Tá? Isso já é pacífico até no nosso Superior Tribunal de Justiça, é um entendimento sólido. Então, mas como é que eu vou cobrar, Sandro? Quando chega aqui para vós uma cobrança, ok, tá ali o nome da mãe que fez a matrícula, os dados que vêm para a gente cobrar, os dados da mãe, mas quando eu vou atrás da mãe, não é a mãe que é responsável por essa mensalidade, não é ela que é responsável financeiramente por essa criança, é o pai. Como é que eu vou chegar ao pai, mesmo que eu tenha todo embasamento legal, se eu não tenho nem informações desse pai? Eu não sei o nome, eu não sei o CPF, eu não tenho um telefone de contato desse pai. É uma mensalidade, é um débito ali que a instituição está perdendo por um simples detalhe de informação no contrato, porque deixou de colher as informações que eram necessárias no contrato, no ato da matrícula, ou porque o contrato não tem esse campo de responsáveis legais. Ele só quer saber quem é o contratante, quem é o aluno, né? Então são esses detalhes que a instituição passa despercebido, ou que o funcionário responsável pela matrícula ou rematrícula quer fazer volume, são muitas pessoas no momento só, ele só quer assinatura ali, quando tem assinatura, né? Só quer fazer volume, e não colhe essas informações ou passa despercebido, e isso vai afetar lá na frente. Quando chega, como você falou, que é comum, é uma cultura, paga a matrícula porque é necessário pagar, passa o ano inteiro sem pagar, quando chega final do ano quer renegociar. E quer renegociar, eu acho que você sabe até falar melhor do que eu sobre isso, quer renegociar sem juros, sem multa e parcelado. E mantendo o desconto de pontualidade quando existe. Pronto. É assim, uma coisa surreal.